Bom dia, bom dia. Primeira segunda-feira do ano. Sim. 2021 oficialmente começa agora. Hoje, nessa primeira segunda-feira. Bom dia, mamães, bom dia, papais. Bom dia para vocês. Começando aí o ano com o pé direito. Espero que todos tenham tido um Réveillon, um Natal em família, todo mundo se cuidando aí, isoladinho, só com a galera aí mais chegada da família. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a doutora Raquel Cimbalista, médica pediatra e mentora, criadora do método Nana Neném. Ensino mamães como vocês a fazer os seus bebês, os seus filhos dormirem a noite toda. E também, além disso, ensino como tornar a maternidade um pouco mais leve, mais feliz, mais tranquila, através do método Mamãe Incrível. E brevemente, meu spoilerzinho aqui, que eu vou dar, que eu já dei no Réveillon, brevemente a gente vai estar lançando um guia de introdução alimentar com livro e com videoaulas. Em janeiro ainda, aguardem esse mês. Então, tudo que você quiser saber sobre introdução alimentar vai estar lá, com um vídeo, com explicação, com todas as perguntas, as dúvidas resolvidas aí, coletadas ao longo de mais de 20 anos, meus cabelinhos brancos, de profissão. Oi, Lelete, tudo bom? E a gente começou esse ano, final do ano passado, final de 2020, eu coloquei aqui que a gente estava fazendo umas lives de verão, né? Tava meio de férias, meio trabalhando, descansando um pouquinho, e a gente colocou umas lives em horários alternativos, e agora, oficialmente, a partir dessa semana, as lives vão ficar uma pela manhã, uma pela tarde e uma pela noite, para atender às necessidades de várias mamães. Tem mamãe que não pode de manhã, tem mamãe que não pode de tarde, tem mamãe que não pode de noite. Então, pelo menos uma live na semana ela pode participar. Oi, Adriele, cadê Beni? Manda um beijo pra ele. Feliz ano novo pra vocês todos aí. Então, a gente resolveu colocar os horários de manhã, de tarde e de noite para beneficiar todas. A gente sabe que as lives ficam no feed, ficam no IGTV. A gente faz também transmissão geralmente pelo Instagram, YouTube e Facebook, ou pelo menos Instagram, YouTube. A gente tá hoje Instagram e Facebook. Então tem várias maneiras aí de vocês assistirem depois, caso não possam participar, mas foi pensando em horários diversos onde as pessoas pudessem participar. Então a gente vai ficar com os nossos horários. Segunda-feira, às 10 horas da manhã. Então, na segunda é a de manhã, na quarta é a de tarde, na quinta é a de noite. Fica certinho para lembrar. Então, segunda-feira, às 10. Quarta-feira, às 15 horas, é a da tarde. A de quarta-feira continua na pegada aí, perguntas e respostas. Então, guardem suas dúvidas que vocês tiverem para perguntar, que queiram esclarecer ao vivo aqui comigo. Eu vou chamar as mamães para conversar comigo, resolver algum problema que esteja incomodando, alguma dúvida, alguma situação aí que a gente possa ajudar. Então, serão as quartas-feiras, às 15 horas. E é bom assistir, porque às vezes a dúvida de uma mamãe é a dúvida de outra também. A gente já teve 2 lives de perguntas e respostas, foram bem legais. A gente falou sobre cólica, falou sobre sono, falou sobre desfraude, falou sobre sonambulismo. Aparece coisa assim que a gente às vezes nem sabe que pode acontecer, e aí a gente já fica esperto ali, já fica ligado que aquela dúvida pode ser sua também. E na quinta-feira a live vai ser às 19 horas, tá? Então serão segundas, 10 horas, as quartas, 15 horas e as quintas, 19 horas, tá? Oi, Keilinha, tudo bom? Cadê os meninões aí? Feliz ano novo pra vocês. Como é que foi de ano novo, de Natal? Contem aí pra mim o que vocês fizeram. Passaram com a família? Viajaram? Ficaram em casa? Foi legal? Conseguiram passar, né, com saúde? Isso que é o mais importante, com alegria, com esperança, né? Nesse novo ano, a gente tá esperando tanto de 2021. Coitado dele, se ele fosse uma pessoa, ele estaria em crise existencial, né? Eu vi até um meme na internet que era assim, era o ano de 2021 sentado numa poltrona no analista, de um psicólogo, né? Um psiquiatra, falando assim, eu estou em crise justamente porque
as pessoas estão esperando muito de mim, mas claro, depois de um ano tão desafiador, tão diferente, tão inusitado quanto 2020, mais do que natural é que a gente espere que 2021 pelo menos traga mais leveza, traga um retorno gradativo ao nosso dia a dia normal, né? Pelo menos que a vacina seja eficaz, que a gente consiga bloquear de uma vez por todas o coronavírus e ir retomando aos poucos a nossa vida como era antes, ou pelo menos até melhor do que era antes, com novos valores, né? Novas perspectivas. E é um ano realmente cheio de esperança, né? Estamos aqui, primeiro dia do ano oficial, primeira segundona do ano trabalhando, e a gente vai falar sobre um tema muito interessante hoje, que são eu vou dar aqui 5 dicas matadoras, 5 dicas para sonecas de sucesso. É interessante porque a gente fala muito de sono noturno, né? Sono, dormir a noite toda, ter um bom sono à noite. E muitas mamães têm muito problema com soneca. Inclusive, uma das turmas agora do Nana Neném, eu tô com uma turma que praticamente todas as mamães desse grupo, o maior problema delas era justamente as sonecas e não o sono noturno. Os bebês até dormem bem de noite, ou com algum ajuste pequeno estão conseguindo dormir bem à noite, várias horas seguidas, mas o problema central eram as sonecas. E bate aquele medo, porque a gente sabe que se as sonequinhas não forem de sucesso, elas podem começar a atrapalhar mesmo esse sono desses bebês que têm um sono bom, pode começar a atrapalhar. E as mães ficam, ai, gente, tem que resolver isso antes que comece a atrapalhar o soninho da noite. Como é que eu faço, mas não consigo fazer? O bebê não consegue dormir de dia, é um estresse, fica chateado, fica irritado. E como é que eu faço para colocar essa criança para dormir de dia? A Malete falando, minha virada do ano foi diferente, acalentando a bebê que estava bem assustada com os fogos. Ai, meu Deus, Marcela. Os fogos, né? Cachorro tem medo de fogos, né? Bebês pequenos, eles acordam, né, assustados com fogos, não tem jeito. O pessoal acaba soltando mesmo. Monique, minha bebê dormiu bem e agora dorme e põe no berço, acorda e quer brincar e fica irritada. Aí, eu tô vendo as sonequinhas que não são de sucesso, dorme bem de noite, de dia não dorme. Acordaram no Réveillon ali com a da Marcela. Ai, gente, passou pelo menos, né, esses fogos. Agora, aí esse problema da soneca deve ser uma tendência entre os babies, tá? Super tendência mesmo. E muitas vezes até porque não sabem conduzir, não sabem identificar, né, os primeiros sinais de sono do bebê, ficam aguardando muito o bebê dormir espontaneamente e nem sempre isso acontece, né? É muito interessante porque as mamães, elas têm costume de fazer um ritual, uma rotina noturna, né? Muitas mães, elas seguem isso, tem um horário para colocar para dormir de noite, independentemente de qualquer coisa, mas de dia elas ficam meio que esperando o bebê dormir, ou mama, esperando. E não é bem assim que a gente deve fazer, porque os bebês, eles são muito curiosos. Os bebês, eles querem aprender tudo, né, nesse mundo, tudo que tem de novidade, eles estão ali iguais umas esponjinhas. Então, se você deixar, o bebê, ele não consegue se desligar do ambiente tão facilmente, às vezes para tirar a soneca. Então, se você vai deixando, né, deixa a vida me levar ali, ó, tipo Zeca Pagodinho, o bebê vai começando a passar do ponto e aí começa a ficar irritado, aí aumenta o cortisol e aí aquela sonequinha já vira um problema. Então, a grande coisa é você se antecipar. A gente vai falar hoje sobre relembrar por que as sonecas são importantes, já por que a gente tá falando disso aqui, e dar nossas 5 dicas aí matadoras para vocês terem sonecas de sucesso, ajudar o soninho da noite também, que é as sonequinhas do dia. A Monique falando, a minha não está conseguindo dormir no dia e quando chega a noite para dormir ela fica mais agitada, mesmo fazendo a rotina, por causa da falta de soneca. E acordando umas 3 vezes na madrugada e quer brincar. Pois é, quer aprender tudo que pode. Eles querem, ó, quero ficar acordado, quero fazer isso 1000 vezes, não quero dormir, perder tempo dormindo, que nada. Mas relembrando para que serve as sonequinhas, elas são importantes, porque para o crescimento, para o desenvolvimento do bebê, principalmente no primeiro ano de vida.
Porque os bebês gastam muita energia para crescer. A gente nunca cresce e se desenvolve tanto como no primeiro ano de vida. Quanto mais novinho o bebê, mais esse metabolismo está em franco crescimento e desenvolvimento. Então a gente precisa de pausas, os bebês precisam de pausas, que são as sonequinhas, para restabelecer essa energia, né? Tanto que vem tanto do alimento, do leite materno ou da fórmula, né? Na impossibilidade, como da restauração aí das suas sonecas, que servem para restaurar essa energia. Então, o que acontece? E essas sonequinhas, elas são mais importantes quanto mais novo é o bebê. Então, quanto mais novinho, mais em franco crescimento está, células se multiplicando, desenvolvimento neurológico, gastrointestinal, de vários órgãos aí, sentidos, visão, audição, tudo tá aí em ebulição. O corpo precisa descansar. Aos poucos isso vai reduzindo, o sono também vai sedimentando, a necessidade de soneca vai diminuindo até chegar no que a gente chama de padrão semelhante ao padrão adulto de sono, que é por volta dos entre 3 e 5 anos de idade, onde o bebê não necessita mais, a criança no caso, né? A gente chama bebê até 2 aninhos. Então, a criança não necessita mais de soneca. Pode até tirar se quiser, mas não é necessário soneca, né, depois dessa idade. E até este momento, as sonecas elas vão diminuindo também gradativamente, não é assim, o bebê dorme igual recém-nascido e de repente não dorme mais. Isso vai progressivamente diminuindo a frequência, a quantidade, né, a frequência, aí a duração dessas sonequinhas elas vão diminuindo no sentido aí da idade do bebê. A gente tá colocando uns posts desde a semana passada, nosso feed com vídeo, post, falando exatamente cada etapa do desenvolvimento do bebê, o que a gente deve esperar. Então tem lá, o que a gente espera do sono do recém-nascido. Ontem a gente colocou de 1 a 3 meses de idade, amanhã a gente vai colocar de 3 a 6, depois de 6 a 9, depois de 9 a 12, a gente vai colocando por faixas etárias o que você esperar mais ou menos. Claro que os bebês não são iguais, nem entre eles, nem ele mesmo é igual todo dia, não são robôs, mas mais ou menos para você ter uma ideia de como funciona, né, como é a fisiologia desse bebê a cada mês, né, que isso vai modificando. É bom você ter uma expectativa para ajustar a sua expectativa à realidade, saber como é que acontece para você ajustar isso da melhor forma possível. A Josse América falando aqui, bebê de 4 meses acorda 2 vezes para mamar, 4 meses. Porém, após as 4, tem sono agitado, mexendo muito pés e mãos, porém com os olhos fechados. Subsono de jeito nenhum, sono REM normalíssimo. Segunda metade da noite, finalzinho do sono aí, sono REM, sono leve. Beleza, normal, sono normal. Relaxa, deixa ele lá se mexendo, não tem problema nenhum. Faz parte do ciclo do sono normal. Então, as sonecas, elas são importantes para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Quanto mais novinho, mais sonecas precisam. Tanto é que o recém-nascido, a gente nem fala de soneca, né? Porque o sono tem que ser mama e dorme praticamente nas primeiras 4 semanas de vida. E depois é que a gente vai tendo noção de horário entre as sonequinhas acordado, que a gente chama as janelas de sono. Então, as 5 dicas que a gente vai dar para que essas sonecas sejam melhores são: a gente tem que ter, antes de falar das dicas, tanto cuidado com as sonequinhas, como a gente tem cuidado com o sono noturno. Obrigada, né, pra você também. Uma das mamães falou que a tendência tá com problema de soneca. Por quê? Porque a gente tende a não prestar atenção nas sonequinhas do dia. A gente se preocupa muito com sono de noite e não lembra que sonecas mal tiradas, né, ou criança muito irritada durante o dia, vai levar a quê? Demorar para dormir de noite, demorar para pegar um sono mais profundo à noite, mais despertares noturnos, acordar mais vezes, e quando acordar, você vai ter mais dificuldade de fazer esse bebê voltar a dormir e acordar mais cedo pela manhã. Ou seja, tudo que a gente não quer. Coloquei até um stories aí essa semana perguntando isso, né? Se não tirar soneca, o que acontece? Eu botei uma pegadinha lá porque era para marcar a falsa. Mas é isso. Sonecas de sucesso levam
Não é só isso, claro, mas ajudam a conduzem a um sono noturno de maior sucesso. O bebê fica mais tranquilo, restaura suas energias, ele tem mais tolerância quando você vai fazer algum treinamento de sono. Então, isso ajuda bastante na questão do soninho de noite também, tá? Então, nossas 5 dicas matadoras são... Anota aí. Caderno, papel, anota aí no celular. Primeira dica é observar as janelas de sono. O que são janelas de sono? Janelas de sono são o período que o bebê fica acordado de dia, entre uma soneca e outra. Recém-nascido não tem janela de sono. Praticamente, ele só tá acordado enquanto tá mamando e dorme. É assim, quase nada de janela de sono, então é um mama e dorme que a gente chama, tem que estar assim. Então tem que ver se as mamadas são efetivas, se ele tá bem saciadinho depois das mamadas. Esse recém-nascido ele tem que ser mama e dorme praticamente. Depois de 4 semanas, 3 semanas, 4 semanas, eles já começam a ficar alguns momentos acordadinhos. Isso vai, como eu falei, gradativamente aumentando as janelas de sono, diminuindo a frequência das sonecas e a duração também. Então, observar as janelas de sono significa que quando seu bebê estiver acordado, você vai ter que observar os sinais de sono para a próxima soneca. Então, o bebê acordou, despertou daquela sonequinha, você vai olhar para a atividade também deste bebê entre as sonecas e olhar para os primeiros sinais de sono. Então, observar janelas de sono significa fazer atividades com o bebê para cada faixa etária e observar os primeiros sinais de sono, sabendo mais ou menos qual é a janela de sono de cada faixa etária. É isso que a gente está botando lá no feed do Insta, no feed do Face, tá colocando lá no YouTube também. Deixa eu ver a perguntinha aqui que surgiu. Aqui, não, foi de lá, beleza. Então, assim, a expectativa é ajustar para a realidade. Então, você sabendo que um recém-nascido não tem praticamente janela de sono, você vai ver que com 2 meses, entre 1 e 3 meses, esse bebê não deve ficar mais de 30 minutos acordado. Ai, mas meu Deus, meu bebê tá ficando 2, 3 horas acordado. Então, ele já passou do ponto de dormir. E aí, o que acaba? Ficando irritado, demora pra dormir. Só consegue quando você começa a fazer várias associações negativas na intenção de fazer esse bebê dormir. Então, começa a ninar, botar no peito. Só dorme no peito chupetando. Se eu sair do lado, ele não dorme. Se eu boto no berço ou no carrinho em outro lugar, não dorme. Então, por quê? Você perdeu o seu timing, você perdeu a hora de intervir e colocar para dormir. A gente não pode deixar o bebê aleatoriamente até se cansar, porque alguns bebês vão dormir bem, sonequinhas, né? Tem bebês que dormem bem sem a gente intervir muito, e outros bebês vão ficar ligadões no ambiente e não vão dormir até o cansaço estourar. E aí depois que o cortisol tá lá em cima, para você baixar isso e botar esse bebê para dormir é muito mais difícil. Então, a mesma garra, o mesmo comprometimento, a mesma intenção que a gente tem com o sono noturno, a gente tem que ter com as sonequinhas também. Principalmente nos primeiros meses e principalmente se você está começando a querer ajustar essas sonequinhas, independentemente da idade que o bebê tiver. Então, você vai observar os primeiros sinais de sono do seu bebê. Olhar muito vago, fica ali, tava brincando, agitadão, dando risada, daqui a pouco já começou a ficar meio parado, né? Olha pra você, sem muita energia, os maiorzinhos dão uns bocejos, né? Ou então começa tudo reclamar, bota no colo, chora. Isso aí já passou um pouquinho do ponto, já começou a ficar irritado, já passou do ponto. Então hashtag partiu soneca, gente, não tem o que fazer. Não é pra esperar o bebê adormecer, né, daqui a 2, 3 horas, não. Partiu soneca aos primeiros sinais de sono. E quanto mais rotina você tem, mais você conhece seu bebê e mais você começa a identificar. Tá vencendo ali, ó. Ele já tá começando a ficar irritadinho, a não gostar muito da brincadeira, tá ali. Pronto, você já movimenta esse bebê pra sonequinha. Às vezes já tá na hora de mamar, você aproveita a mamada também pra colocar o bebê pra relaxar e dormir. E você já vai fazendo aquilo de forma consistente, se antecipando, né, ao sono, aquela agitação, aquele caos que o bebê tá quando já tá extra, mega, power, cansado. Por outro lado, também você precisa ter atividade com esse bebê durante as janelas de sono, né? Durante as janelas de sono é que a gente interage com esse bebê.
Um bebê entediado, ele também não consegue tirar soneca, ele vai estar cansado de quê? Ele tá ali no tédio, só olhando pra parede. Então, não vai dar um cansaço, ele não vai gastar uma energia aprendendo uma coisa nova, fazendo uma brincadeira. Então, enquanto o bebê tá acordadinho, você vai, conversar com ele, dependendo da idade, você vai brincar. Se já pega objeto, você vai pegar objeto, você vai passear, você vai ensinar uma coisa nova, você vai contar uma história, você vai interagir com esse bebê para que essa atividade cerebral canse esse bebê, ele fique com necessidade de sonequinha para não ficar entediado, tá? Então isso é o que a gente vai fazer na primeira dica aí da janela de sono. Como inserir o bebê em uma rotina? Você vai inserir ele na sua rotina. A gente tem uma live sobre rotina, uma aula, na verdade, lá no feed tem umas aulas numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem uma sobre rotina que é bem interessante. Pega, se você não achar, eu acho que é número 1 ou a número 2. A número 1 acho que só tá lá no IGTV. Pega lá pra você assistir que a gente te ensina lá como é que faz. A Jaena, na soneca de dia, ele só dorme no sling comigo. Como faz pra mudar isso? Ele não fica no berço de jeito nenhum. Pode ter dormido, mas coloca no berço, acorda. Isso depende de você evitar a associação. É o que eu digo, na agonia de fazer o bebê dormir quando já tá cansado, se você não se antecipa, você não consegue botar esse bebê de forma tranquila, é uma das coisas. Então, seguindo a dica 1, de observar janelas de sono, os primeiros sinaizinhos de sono, e ter uma atividade própria para cada idade do bebê, ele vai se cansar ali naquela janela de sono, naquele momento que ele tá acordadinho, e aos primeiros sinais você encaminha ele para a soneca, que é a segunda dica. Ambiente. Então, aquele negócio de que todo mundo fala, bebê tem que dormir no barulho, bebê tem que dormir... Não é bem assim, tá? Os recém-nascidos, bebezinhos menores, eles até conseguem dormir num ambiente barulhento, mas não é um sono de qualidade, tá? A gente tem que ter um meio termo. Não tem negócio de botar obrigatoriamente o bebê para dormir no barulho, para acostumar. Gente, quem é que gosta de dormir no barulho? Então isso é um mito. Vamos quebrar esse mito aí. O ambiente das sonecas, ele é tão importante quanto o ambiente do sono noturno. Não é tão rígido quanto o do sono noturno, mas é importante também. A gente precisa ter um local com uma temperatura fresca, amena. Se tiver muito calor, pode usar ar-condicionado. Se tiver uma brisa fresca que entre, pode usar, né? Tem que ter uma temperatura amena, uma temperatura gostosa. A gente não consegue dormir nem no calor excessivo, nem no frio excessivo. Então, observar isso. Tem que ter uma luminosidade intermediária. Não é porque é de dia que o sol tem que estar entrando nos olhos do menino, não. Porque isso atrapalha, esquenta, é ruim, luminosidade em excesso. Então, nem no breu total, não precisa usar blackout para não confundir o dia com a noite. Mas um ambiente que tem a luminosidade do dia, mas não intensivamente os raios de sol ali entrando no local. Pode ser, por exemplo, dentro de um quarto ou na sala que tenha, às vezes, uma janela, você fecha com a cortina sem usar o blackout. Fica uma luminosidade intermediária. Ruídos normais do dia, ok? Ruídos de televisão, mais longe, pessoas conversando e tal. Evitar ruídos bruscos, como bater porta, né? Às vezes, se o local for muito barulhento, ou tiver crianças na casa que você não consiga controlar, ou tá tendo obra no vizinho, coisas que estão fora, né, do nosso alcance com relação ao ruído, o ideal é que você coloque um som bem próximo ao bebê, para que abafe os ruídos externos. Um som contínuo é um som que relaxa. Esses sons de pancada, liquidificador ligando, menino gritando, buzina, são sons que despertam o bebê. Porque a audição do bebê está sempre alerta, mesmo ele dormindo. É um mecanismo de defesa. Então a gente tem que cuidar um pouquinho do ruído. Você vai botar sons da natureza, você vai botar música clássica para bebês, você vai colocar ruídos estáticos, ruído branco, o que você quiser, que seja um som contínuo, próximo ao local que esse bebê vai tirar a soneca para abafar, né, os ruídos externos. Então, primeira dica, observar janelas de sono. Segunda dica, ambiente, cuidar do ambiente da soneca, assim como a gente cuida do ambiente do sono. Cadê aqui, Monique? As sonecas do dia, a duração é aproximadamente quantas horas suficiente para saciar? Não menos de 40 minutos.
40 minutos, isso. O bebê tem um irmão de 3 anos, sonecas são prejudicadas. Então, você vai ter que botar ordem na casa, né? Não são prejudicadas, você tem que botar ordem no de 3 anos. Enquanto o bebê estiver dormindo num local específico, não deixar o de 3 anos entrar, né? Disciplinar o de 3 anos. E colocar um som para abafar barulhos ou ruídos de brincadeira que estejam acontecendo em outro local da casa, né? A duração já vou falar na 5ª dica. Então, observar janelas de sono, ambiente. Terceira coisa, ritual. Tem ritual também para soneca. Como eu falei, a gente tem que cuidar das sonecas da mesma forma que a gente cuida do sono noturno. Então, se seu bebê está tendo dificuldade de tirar a soneca, vamos fazer um ritual para sonequinhas também. Com banho, se precisar. Pode dar mais de um banho por dia? Pode, desde que você não use sabonete em todos eles. Deixa para dar o banho mais completo no ritual do sono. E nos outros horários, se tiver muito calor, dá um banhozinho só com água. Ou faça um ritual com... O ritual, ele quer dizer, são sequências de eventos. Então, você vai fazer uma sequência de eventos que leve o seu bebê a entender que ele vai dormir, que ele vai repousar. Então, pode ser o que você quiser aí, desde que você mantenha a sequência para o bebê saber o que vai esperar e já começar a entrar naquela vibe de relaxamento. Então, conduzi-lo ao local que você estabeleceu para tirar a sonequinha. Pode ser locais variados, a gente não precisa ter um local fixo para soneca, como a gente tem para o sono. Às vezes uma sonequinha na rede com alguém, às vezes no colinho, às vezes no berço, no Moisés, no carrinho. Tem bebês que não gostam de ficar no berço dia e noite, né? Eles preferem ficar só durante a noite, dormem bem no bercinho. Durante o dia eles querem um local diferente, né? Não tem problema nenhum, desde que seja um ambiente seguro, né? Você pode variar também o local da soneca, até para o bebê entender que ele pode dormir em locais diferentes sem problema nenhum. E conduzir esse bebê de forma até um ritual. Conduzir para o local, cantar uma musiquinha, amamentar. Coisas que levem o bebê a entender que aquele ritmo, aquela brincadeira que a gente estava fazendo na janela de sono, aquela atividade já vai diminuindo. Você já vai, em vez de brincar, de pular, de brincar, de encaixar, de sorrir, você já vai com as brincadeiras um pouco mais leves, ou contar uma história, cantar uma música. Já vai trazendo esse bebê, né, para um relaxamento. Esse som permanece durante toda a soneca. O som permanece, se tiver barulho fora, o sonzinho contínuo ali, ó, permanece durante toda a soneca. Então, a gente teve que observar as janelas de sono, o ambiente próprio para a soneca, o ritual, fazer um ritual igual, parecido, né, pelo menos com o ritual do sono noturno. Evitar associações, mesma coisa que a gente fala para o sono noturno, mesma coisa serve para a soneca. Então, essa agonia de fazer dormir a qualquer custo leva, como a mamãe do sling, só dorme não sei aonde, só isso não existe. Só é associação que a gente cria achando que o bebê não dorme. Ele dorme aonde a gente quiser, né? É só ter um pouquinho de paciência. Persistência, consistência, paciência são a chave, né? Então, você pode mamar antes da soneca, mas sem associar com chupetar, diferente. Você pode amamentar para o bebê relaxar e dormir perfeito, maravilhoso. Mas não pode ficar dependente, né? Na hora que você tira, que você viu que acabou a mamada, que o bebê está saciado, tirou do peitinho, né? Então, sem colo toda vez, sem ter que ninar toda vez. Então, não ser escrava das associações. Se você conseguir fazer o 1, o 2, o 3, o 4 você consegue mais facilmente. Então, se você prestar atenção nas janelas de sono, identificar os sinais precoces de sono do seu bebê e fazer atividades nessas janelas de sono adequadas ao bebê da sua idade, da idade do seu bebê, brincar, estimular esse bebê para que ele fique mesmo com necessidade de dormir. Você tem um ambiente próprio para tirar essas sonequinhas, um ambiente legal, um ambiente relaxante. Se você tiver um ritual que conduza o seu bebê a esse relaxamento, a evitar associações já vai ficar mais fácil, tá? O número 4. E o 5 final, prestar atenção na duração das sonecas. Até uma mamãe perguntou aí, por que prestar atenção na duração? Porque quanto mais novo o bebê, eu falei isso lá no início da live, maior a necessidade de soneca, tanto na frequência quanto na duração. A gente precisa, para ter uma soneca restauradora, passar por todo o ciclozinho de sono do bebê.
o sono não REM e o sono REM. Pelo menos tem que fazer um ciclo desse sono, que nos bebês recém-nascidos demora mais ou menos 50 minutos, 60 minutos, tá? Então, nos bebezinhos menores, a gente precisa ter uma sonequinha mais longa. Nos bebezinhos aí maiores, 40 minutos. Aí, a partir dos 6 meses, 30 minutos, no mínimo. Não existe máximo para tempo de soneca. Qual é o mantra aqui da gente? Quem já me acompanha sabe, um dos mantras: nunca acorde um bebê que tenha mais de um mês de idade. De um mês a 2 anos de idade. Não acorde, deixe dormir. Tem bebê que faz soneca de 4 horas. Ok. Quanto melhor ele dormir de dia, melhor ele vai dormir de noite. A soneca não atrapalha o sono da noite, desde que o bebê tenha entre 1 mês e 2 anos de idade aproximadamente. Por que 1 mês a gente fala? Porque o recém-nascido ele é diferente, ele precisa mamar mais vezes, então às vezes a gente precisa alimentar esse bebê mesmo que ele durma, né? Não deixar mais de 4 horas dormindo. Tem algumas particularidades do recém-nascido que um bebê de 4 semanas em diante não tem mais. Então a gente nunca acorda o bebê. Não interessa se ficou 4 horas, 6 horas, 10 horas dormindo, tá? O que a gente... Só que normalmente não é assim. As sonequinhas não podem ser muito curtas, porque se elas forem muito curtas, elas não são restauradoras. E às vezes os bebês acordam durante a transição de um ciclo para o outro, a transição para um sono mais leve, e aí acordam desesperados, estressados ainda, irritados. E a gente precisa, se for 15 minutinhos, 20 minutinhos, retornar esse bebê para dormir, para completar essa sonequinha. Mesmo que precise amamentar, que precisa acalentar de novo, a gente tem que recuperar aí mais 20 minutinhos, né, 25 minutinhos para completar aí pelo menos em torno de 40 minutos as sonequinhas. E observar também se o seu bebê acorda bem da soneca. Então, existe uma variável, claro, né, uma variabilidade aí desse tempo. Pode ser 30 para alguns, 40, 50. Então, se o seu bebê costuma acordar bem, na maioria das sonequinhas, tá bem disposto, às vezes dá um chorinho na hora que acorda, logo depois, né, melhora, tá ok, tá disposto a brincar, a sorrir. Então, beleza, essa soneca tá sendo efetiva. Se for sonequinha muito curta, o bebê acordar irritadiço e tudo tá ruim, como se ainda tivesse com sono ali pra vencer, o ideal é que você mantenha ele ali, ó, no bercinho, onde ele estiver, no Moisés. Faça seu bebê dormir de novo, mesmo que demore um pouquinho, porque vai valer a pena ele dormir mais alguns minutos e acordar mais disposto do que você ficar lutando ali com o bebê que tá irritado, que não vai querer fazer nada, que vai estar querendo voltar a dormir sem conseguir. Então, bebê de 1 mês acorda de hora em hora. É normal? Não. Não. Ele pode até acordar de hora em hora. Você tem que ensinar ele a voltar a dormir sozinho. Tem que ver se as mamadas estão eficazes, se tá crescendo, ganhando peso, se a parte da amamentação estiver ok, se tá criando alguma associação, ele acorda de hora em hora, você amamenta e aí ele acorda de hora em hora cada vez mais. Então a gente tem que não cair nas armadilhas das associações. Relembrando então, soneconas de sucesso. 5 dicas: observar janelas de sono, os primeiros sinais de sono, a gente já partiu soneca, e observar o grau de atividade entre as sonecas, fazer atividade com esse bebê, a depender da idade dele, conversar, cantar, brincar, interagir, passear, olhar as coisas, para poder ele ter necessidade da sonequinha. Segunda dica, ambiente. Então, local, temperatura ideal, luminosidade, ruído, botar, né, um isolante de ruído externo. Ritual, fazer um ritual, se quiser banho, uma amamentação, ida para o quartinho, música. Quarto, evitar associações. Então, evitar ficar chupetando o peito, evitar ficar no colo, evitar ninar toda vez, para não criar essas associações. 5, duração das sonecas. Prestar atenção em como o seu bebê acorda e quanto menor é o bebê, mais necessidade de sonequinhas mais longas, e seguindo lá no feed que a gente está colocando as expectativas, setar as expectativas com as realidades aí dos soninhos e das sonequinhas dos bebês. Aí eu estou falando, minha bebê acorda todo dia às 4, 5 da manhã, fazendo força para evacuar. Tem 2 meses, isso é normal? Sim. É o horáriozinho que a melatonina já tá baixando ali, e é o horário que o bebê começa a despertar mesmo, tá? E aí fazendo forcinha para fazer cocô, porque eles estão ainda com disquesia nessa idade, né? Então,
faz força, fica vermelho, não sabe ainda que tem que relaxar. Isso demora aí uns 4, 5 meses ainda pra melhorar. Beleza, meninas? Então tá. Quarta-feira a gente tem live, que horas? Quarta é a de tarde. Então, segunda de manhã, quarta de tarde, quinta de noite. Então, quarta-feira a gente tem live 15 horas, live de perguntas e respostas ao vivo. Então, a gente chama a mãe aqui, ó, pra conversar comigo ao vivo. Tragam suas dúvidas, a gente resolve o seu problema aqui na hora. Parece cartomante, né? Resolvemos seu problema na hora. A gente bate um papo. E na quinta-feira, às 19 horas, esses serão os nossos novos horários aí de 2021. Muito obrigada por me acompanharem, tá? Lembrando aí que pra você que quer ter uma maternidade segura, tranquila, feliz, enfrentando todos os principais desafios aí dos primeiros meses de vida, cólica, sono, amamentação, higiene, a gente tem um método Mamãe Incrível disponível pra você lá no link da bio. Mas se os seus problemas são noites em claro ou dias em claro, sem sonequinha de sucesso, privação de sono, falta de rotina, você quiser aprender a fazer seu bebê dormir de dia e de noite, Nana Neném também lá no link da bio, né? Se inscreva lá no Sono dos Bebês, continue me seguindo pelas redes sociais aí, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. E curta, compartilha essa live com alguém que está sofrendo aí de sonecas, não, né, com pouco sucesso ou poucas sonequinhas. A gente se vê em breve. Um beijo, boa semana para todos nós e um feliz 2021. Beijo!